Hoje nós vamos falar aqui no Falando Nisso para todo o Brasil, você internauta e telespectador que nos acompanha, sobre como se constrói um legado, principalmente no esporte, que é mais difícil ainda. E eu vou falar de uma família cujo nome, eu brincava ainda há pouco, dizendo que praticamente foi patenteado. Queiroz e judô parece que nasceram juntos ali. A gente perdeu recentemente o professor Abdias Queiroz, um nome e uma referência do judô no estado do Piauí, que é muito responsável por isso. Afinal, hoje são 10 ou 11 irmãos Queiroz ainda atuando? 10, né? Uma mulher só? Só. Essa situação aí é a única que eu não gosto de ser só uma mulher, mas pelo menos tem uma mulher no meio. Mas ela que manda. Imagino. E olha, a ideia de trazer o professor Denis Queiroz, que hoje é vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, é a gente atualizar, falar desse legado, é claro, porque tudo tem passado, presente e futuro, e nós estamos ligados, né? O Brasil, não só o Piauí, a família Queiroz, por conta desse legado, mas também atualizar como é que está o judô brasileiro hoje. No Piauí nós tivemos 2 fenômenos. O primeiro dele, aliás, 3. O primeiro deles, o fenômeno da família Queiroz, que plantou essa sementinha que até hoje dá frutos, tanto que tem 10 nomes da família Queiroz, 9 homens e uma mulher ligados ao judô, e agora o professor na Confederação Brasileira de Judô. Ainda o fenômeno Sara Menezes, cujo feito e conquista ninguém vai tirar dela, a primeira mulher brasileira, né, a conquistar uma medalha de ouro para o Brasil. Então, isso não tira da Sara. A Sara hoje está à frente ela é técnica da Seleção Brasileira de Judô, e toda uma geração de atletas que acabou escrevendo o nome do Piauí no judô brasileiro. Dito isso, professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Eu não quero falar do legado agora. Eu vou começar com a foto atual do judô brasileiro piauiense e, no final, eu queria falar um pouco sobre essa história de vocês. Sim. Que nos orgulha, nos enche de alegria. Qual é hoje a situação do judô no estado do Piauí? Nós temos muitos nomes classificados, nós temos muitos campeonatos importantes e a gente tem praticamente piauienses. Você que nos assiste em outro estado, você também pode relacionar aí os judocas do feminino e do masculino no seu estado, que estão hoje sendo também relevantes no judô brasileiro, porque a gente vai fazer essa foto nacional também. Como é que está o Piauí nesse ranking hoje, professor? Olha só, nós estamos numa retomada. Nós tivemos a onda Sara, que a onda subiu e teve uma queda muito grande para a gente. Por quê? Muito bem. A Sara foi ótima para ela, mas para o Estado nem tanto. Por quê? Por quê? Porque o Estado só viu a Sara. O Estado e a Prefeitura só viu a Sara. Um erro estratégico. Esqueceu todos os demais. Então, desculpe dizer, mas o prefeito da época e o governo da época agiram como papagaio de pirata. Simplesmente isso. Tudo para a Sara e para o judô. E isso não é responsabilidade da Sara, né? A Sara não, é uma atleta claro. que conquistou... Não é a Sara. Foi o que foi feito após ela. Sim. O que os nossos governantes fizeram. Hoje a gente tem um centro de treinamento de Sara Menezes, né? Mas que tá? Só. 2. A homenagem a ela, ótimo, merece. Ela merece, bem claro isso. Agora, o que foi feito era só para ela. Eu disse, não é para o Firmino, vocês estão olhando o fruto e esquecendo da árvore. A Sara é um fruto do judô, mas ela não é o judô. E todo investimento é em cima dela. Esse foi um probleminha. E isso fez que toda uma geração não tivesse apoio, não viajasse. Nós tivemos esse espaço aí, o Fabrício, que é um atleta fabuloso. Só você tem ideia do feito do Fabrício. Fomos na competição em São Paulo, ele considerado o atleta mais técnico do Brasil no evento, Copa São Paulo. Ele viajou para o Canadá em função disso, entendeu? Do potencial que esse atleta. Isso em que ano, professor? Isso já foi depois da Sara, já. Aí, consequência, em 2014, 2012, o Fabrício não conseguia passagem para poder ranquear nacionalmente. Porque o Estado, que não tem patrocínio no Estado. A lei de incentivo ao esporte, só este ano, é que agora foi sancionada, tanto pelo prefeito como por quase 25 anos depois, né? Exatamente. Para mim, 40 anos de briga, meu, e na Assembleia, em Câmara e tudo mais, 40 anos que eu luto lá, por essa lei. Agora que foi sancionada, tanto pelo doutor Pessoa como por Rafael Fonteles. Mas todos os gestores anteriormente, nunca tinham feito essa lei. É tirar o pires da mão do nosso atleta, do nosso dirigente. Porque quem vai atrás é o dirigente. É quem vai atrás de patrocínio para a federação, para viagem, é o dirigente. E o atleta recebe esse benefício. Mas quem fica lá na sala de espera
secretário de esporte, tanto de um como de outro, é o pai ou o dirigente de federação. E não tinha como. Então, hoje, o segundo prefeito abriu R$ 1.300.000 para eventos esportivos e a Secretaria de Esporte, o Rafa Rondelli, vai liberar 6 milhões. Então, pode ser que dê um novo gás ao esporte piauiense. Qual é o esporte hoje mais profissional no estado do Piauí, no sentido de ser bom para o atleta e ele ter as suas garantias? Olha, o judô hoje, com o professor Reginaldo, está conseguindo fazer isso. Está conseguindo, hoje mesmo todos os atletas estão viajando, ele consegue boa parte do patrocínio através da Secretaria de Esportes. Tá certo? O professor Reginaldo consegue ter feito uma gestão brilhante. Agora, o badminton também foi uma gestão muito boa. O badminton, inclusive, a confederação, nós temos centro de excelência de badminton, é aqui no Piauí, Sim. Trabalho deles. Na Federal, Universidade Federal. Exatamente. Então, vem um trabalho muito forte do badminton. Outros esportes estão trabalhando junto. O mais difícil que eu vejo aqui no Peixe são os coletivos. Eles não conseguem alavancar, porque tem que ter muito mais investimento. Porque no esporte você trabalha com uma Sara, um atleta, você consegue ir lá para cima, não pode. Mas o coletivo tem que investir em 12, 20 pessoas. O esporte mais caro é qual? É o coletivo, todos eles. É o futebol. Dos coletivos. Engraçado que a gente tem a sensação, a impressão que o futebol é o esporte mais barato. É que as pessoas pensam no futebol de rua, de várzea, isso que é feito na rua. Dos talentos, né? Mas peraí, mas a prática do futebol, qual é a academia que tem um campo de futebol? Tem o campo, tem a qualidade do gramado. Então, é muito caro você manter um gramado. Uniforme. Tenta manter uma grama na tua casa. É complicado. Se você der de água, tudo mais que vai ali. Então, tenta. Então, você manter um gramado real, com drenagem e tudo mais, é caro. E atleta? Um kimono no judô, você dura quanto tempo? Você dura 1 ano, 2 anos. Um kimono bom. O atleta de futebol, quanto tempo dura uma chuteira? E agora, o valor dela? Agora, qual é o esporte hoje, a modalidade esportiva que mais projeta o Piauí? Hoje, no Brasil? Hoje eu diria o badminton. Hoje eu diria. Por quê? O badminton foi um plano muito bem feito pelo João Marcelo Claudino e pelo... Desculpe, esqueci o nome dele agora, que foi até presidente da confederação. Foi um trabalho em conjunto com eles, Ferraz. Sim, Ferraz. o Ferraz. Fizeram esse trabalho. Foi o que eles fizeram. Eles queriam investir em um esporte que fosse pouco desenvolvido no Brasil. E aí o Piauí virou uma referência. Exatamente. Então, eles veio o foi muito inteligentes. Eles foram muito, tanto o Ferraz como o Claudino foram muito inteligentes. Eu falei com o Claudino, ele ajuda muito caro e muito concorrido. Natação, pior ainda. Atletismo, ainda não. Ele tentou investir tanto no badminton e na esgrima, que teria o mesmo perfil. E aqui nós temos vários atletas, professor de esgrima, feito no Piauí, através desse projeto dele. Só que qual não é foi o esporte que o Piauí não tem representante? Você sabe, professor? Não sei te dizer, mas nós estamos crescendo muito. O skate está aí, está organizado, está muito bem organizado com a Carla, o skate está organizado. Nós temos hoje eu vi que a estenia se organizando, eu vejo o triatlo teve um tempo muito forte aqui, mas está em queda. Então, eu acho que o que falta, o ciclismo está bem dirigido, o basquete está renascendo, está voltando à tona. O judô está como hoje? Quantos atletas nós teremos nos próximos campeonatos? Quais são os próximos campeonatos nacionais? Olha só, nós temos um calendário vastíssimo. Aí você pergunta em qual faixa etária... Categoria. Tudo mais. Então, nós temos um calendário muito forte, tanto da confederação como da federação. Então, exemplo, nós temos hoje classificados, nós temos agora o Pan-Americano, nós tivemos 3 atletas nossos no Pan-Americano. E para participar de uma seleção, não basta ter o patrocínio. Tem uma seletiva nacional que você tem que ser o campeão para poder participar no evento. Nós tivemos 3 atletas classificados. O Mike, a Gessiara e o José. E o José foi campeão, a Gessiara campeã e o Michael terceiro. Vocês tiveram a Copa Minas também, né? No mesmo final de semana. E a Copa Minas com o Agostinho, que foi campeão em Minas Gerais. Foi conversando com o Augusto, atleta de judô, que eu disse, olha, tem uma pauta aí. Eu falei, Augusto ganhou a Copa Minas? Ele ganhei, Maia. Sim, fácil. Aluno do Instituto Dom Barreto. Aí eu falei, Augusto, e qual é o próximo campeonato? Ele disse, é o Campeonato Brasileiro de Judô, que vai ser em Curitiba. Isso, que é a cada faixa etária dele. Em outubro. Aí você tem, além da confederação, calendário, ainda tem um da CBDE e do COB,
que é o Jogo da Juventude e o Jogo da Escola Brasileira. Aí eu perguntei quem é teu técnico, ele, Queiroz, o Abdias, né? Não é? Aí eu falei, qual dos 10, meu filho? Ele, não. Queiroz. O tio Abdias Queiroz. Filho. Ah, filho, né? Abdias Queiroz, filho, Exatamente. né? Aí eu falei, cara, cabe uma pauta aí. Falei para a produção, vamos atualizar isso, entendeu? Aí olha só, vamos ter agora, a GCARA, com esse título e com a seleção, ela foi convocada para participar do Mundial Estudantil. Então, é muita coisa que está surgindo aqui no Piauí. Você fica emocionado? Eu vi que você deu uma parada aí, o olho encheu d'água. O que aconteceu? O que você lembrou? Que filme passou aí na sua cabeça? Por favor, produção, vê uma água aqui para o professor Queiroz. Porque quando você vê um resultado desse... É uma história, né? De onde partiu? Porque as pessoas não sabem de onde nós partimos. Esse é o probleminha. A história começa na Vermelha, no quintal. Entendeu? Com a família toda fazendo um trabalho. Entendeu? Ali que então não é assim. Ninguém estava disposto a fazer. Não, ninguém. Então você vê, ele chega lá com 10 filhos, todos menores. Mas vai ter 14 anos. Já tinha o Queiroz que tinha 4 anos de idade. A Darine nasceu em 76. Então é toda uma trajetória, você sabe, no Mundial. Olimpíada. É um legado. É por isso que eu falei que eu acho que é um marcador. Vocês... As pessoas não têm ideia do que nós fizemos para esses garotos lutar lá. Entendeu? Eu parei de competir com 25 anos, não é porque era ruim, não. É porque eu tive que escolher, eu pessoalmente, ou eu competiria ou era dirigente. Eu tinha que escolher. E quem treinava os garotos na época? Eu era um professor no tratamento direto. E quem eram meus alunos? Queiroz, que era atleta. Expedito, que era meu atleta. Sim. Maurício, era meu atleta. Reginaldo, era meu atleta. Então, essa geração eram os meus alunos. Então, para eu poder me dedicar a eles, eu tinha que me dedicar da minha carreira. Toda uma geração de, não só de atletas, mas de técnicos, fazedores de atletas. E que depois foram os atletas. De campeões, né? Então, eles é que formaram atletas que viraram campeões, que viraram técnicos e que transformaram em outros, né? Então, multiplicaram. É uma geração, a nossa geração, quando a gente sair daqui, qual era o nosso sonho? Ficar em pé diante de um paulista. Acabar uma luta. Acabar uma luta. E hoje a gente tem, eu lembro que eu entrevistei a Sara. Eu entrevistei a Sara na véspera da luta dela. Eu disse, quem é seu maior adversário? Ela disse, eu mesma. Exatamente. Então, quando nós começamos essa aí, foi que mudou todo o pensamento daqui do Piauí. A geração que nós fomos montando, nós temos que sair para ganhar. Não é sair, como eu fui nos Jogos Escolares aqui, eu cheguei lá na sala, o dirigente, quando cheguei um japonês com cara de tomate, vai ter nas pernas, eu vou não. Vou não. Nós saímos para... uma experiência, estou cansado de experiência. Eu tenho que sair para ganhar. Então, todos os nossos alunos foram formados para sair para ganhar. Tem que sair para vencer. E quantas gerações, hein, professor Queiroz? Desde porque são 81, mais de 50 anos da família Desde 81 Queiroz. Que a gente compete nacionalmente. Desde 81. Que ele teve esse tempo para formar a federação, formando em 81 e 83. Aí a gente está em Olimpíada, a gente tem medalhas a gente já conquistou medalhas em Olimpíadas, a gente já, em mundiais, a gente tem um nome do judô piauiense e do judô brasileiro escrito em campeonatos internacionais. Sim, só você entender, só 3 estados têm medalha campeã olímpica. Piauí, com a Sara. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Só. Rio não, o Rio tem. Só 4 estados, são 3 estados. Os demais tem, o Rio Grande do Sul tem medalha olímpica, mas ouro, só Piauí. E o Piauí foi antes, só São Paulo e Piauí. Estava Rio pensando depois. Aqui. Sim, Rio foi depois. Rio foi depois. Você entendeu? Ou seja, tanto o Ney, que é o técnico internacional, Denis, vocês têm um grande judô em um pequeno estado. E o pior, cercado de pequenos estados em judô. Como é que vocês conseguem fazer isso aí? Digo, simples. Papai tinha uma frase, em todo lugar, mulher pare macho. Quer dizer isso, em todo lugar, a mulher pare pessoas capazes. Simples. E assim, não foi só no feminino, no masculino, foi no feminino também. Sim, né? mas olha só, foi onde surgiu o talento. Sim. Então, o talento está aí. Está aqui nas nossas casas, está aí nos nossos bairros, está aí nas nossas ruas. Os talentos estão aí. O que falta? Oportunizar. O que foi que nós fizemos? Oportunizamos. Aí tem que ter o quê? O oportunizar, que é o quê?
massificar o esporte e a competência de gerar esse talento. E investimento, porque nem você tem, como o caso do Fabrício, tinha talento, teve um momento, não falta investimento. Sim. O Piauí em detrimento dos outros estados, como é que a gente está hoje? Você que, agora eu estou falando com o vice-presidente da Confederação. Depende muito da faixa etária, porque o resultado vem muito de acordo com a faixa etária. Hoje, nós estamos, de novo, como a Sara foi lá em cima e caiu, nós perdemos uma geração, porque o Expedito gastou toda a energia dele com a Sara. Está errado? Não, fez certo. Foi o momento certo dele, perfeito, maravilha. Só que o SESC, que onde ele dava aula, perdeu muito em qualidade. Sim. Ele não conseguiu renovar aquela faixa etária. Porque tinha outras prioridades, né? E estava certíssimo, tanto que fez o que fez. Sim. Nenhuma crítica, bem claro. Foi o momento dele. O Queiroz, que nós somos fazedores de atleta, Queiroz e Expedito. O Queiroz saiu da Eugênio, foi para ali, foi para lá, mudou em 4 anos em 3 lugares diferentes. Isso, processo de descontinuidade. Sim. Então foram fatores para descontinuar e faltou investimento do Estado, dos poucos que tinham. Aí juntou tudo, a gente perdeu uma geração. Perdeu mais. Então agora estamos voltando. Com o Reginaldo tem que fazer todo um trabalho de Fênix. Sim. Entendeu? Ele fez e estava muito bem feito. Agora nós estamos começando de baixo, das categorias inferiores. Tanto que as categorias que estão... 12, 13, 14 anos. 12, 13 e 14 anos. Aí quem está agora, o veterano, que é o Stanley. O Stanley e o Nilo. O Stanley vai viajar essa semana para o Mundial Militar. Ele foi vice-campeão mundial na Polônia. Vai de novo. Ou seja, nós temos essa geração que o Stanley... O Stanley foi um que faltou investimento. O Stanley foi campeão estudantil, tinha tudo para ir... Uma potência, o Stanley. E não teve investimento nele. Os destaques desse ano, a gente até pesquisou e eu queria fazer esse cheque com você. Tem vários, né? A lista... Primeiro, a lista não está fechada para o Campeonato Brasileiro de Judô, porque ainda tem vários campeonatos, tem vários, né? Mas a gente tem a Gessiara Gomes, bicampeã pan-americana, sub-15, categoria 36 quilos. José Henrique, me corrija se eu estiver errado, José Henrique Silva, campeão pan-americano, sub-13, olha aí as idades que você falou, categoria 42 quilos, Maicon Araújo, vice-campeão pan-americano, sub-15, categoria 40 quilos, e o Stanley Torres, bicampeão sul-americano, veterano. Ele é o único veterano. Então, você pegou esse ato bem aí, que foi esse investimento. Então, nós estamos todo um refazer. Estamos reconstruindo. E bem claro, e no alto nível. E a gente só teve até agora um campeonato brasileiro na categoria sub-18, né? E a gente não conseguiu o pódio, né? Nesse evento. Não a gente não conseguiu. Aí o brasileiro será o sub-21, dia 5 de agosto em Salvador. Sim. Aí a gente vai ter do Piauí. Me corrija se eu estiver errado. Caio Silva, 60 quilos. Valdrian Leite, 66. Alisson Silva, 73 quilos. Manuel Filho, 73, Kailane Duarte, 48 quilos, Kaila Macedo, são as 3 mulheres, né? E a Luana Caetano, a Kailane de 48, a Kaila de 63 e a Luana Caetano, 78 quilos. São esses os nomes desse de Salvador. Se aposta suas fichas aqui em todos. Olha, quem é que o Brasil e o mundo está de olho aqui? Eu diria o seguinte, que as meninas aí são as mais fortes em termos de resultado. Sim. As meninas. Tá certo? Então, eu creio, porque com evento dessa faixa etária, é muito difícil pelo seguinte, você veio fazendo uma transição de menino para homem. Sim. De menina para mulher. Quem aguenta difícil, ficar... Tanto que a Sara teve problema na mudança, teve dúvidas, né, em relação à mudança de categoria. Sim, exatamente. Aí, né? Porque quando você tem uma massa muscular... O hormônio é outro. É outro. E a maturidade também. A visão, às vezes tem garoto que era razoável, porque treinava num patamar, aí quando começou com 15, 16, começou com o meu gosto, aí vai lá para cima. Aí ele dá o pique bem observado isso, aí professor. Tem outros, o meu medo... E não acontece com os rapazes, né? Também. Meu medo acontece. Aí vai acontecer também. Um garoto, comecei, tá aqui, aí quando chega 15, 16, night. Um monte de coisa surgindo aí. Namorada, festa, bebida. Ou então, exigência dos pais em relação aos estudos. Sim. Filho, você tem que se preparar para a sua vida. O esporte é bom, mas não é... Não vai lhe sustentar, não. Não vai te sustentar, não. Então, tem muito disso também. Infelizmente, a gente tem que pensar nesse pai, né? Lógico. Porque a gente não tem um esporte profissional. Então, o pai diz, meu filho, peraí, vamos pensar isso, onde o judô eu gosto muito, estou te apoiando, mas...
o mais importante agora é você... O esporte eu digo isso, meus alunos. Esporte é opção, estudar é obrigação. Professor, quem é o principal destaque do feminino? É a Gessiara? Hoje, em termos de resultado, sim. Por quê? O que ela conquistou? A Gessiara Gomes. Não, o Pan-Americano. Ela é bicampeã pan-americana. Brasileiro, ela foi campeã brasileira, regional. Ela foi convocada para os Jogos Mundiais. Ela vai agora para o Mundial Estudantil. Sim. Então, há muito tempo que não tinha participação em Mundial, como estamos tendo agora. E vai estar também no Rio de Janeiro, no período de 17 a 27, né? Vai ser os Jogos Escolares. Os Jogos Escolares. Aí o Stanley é o masculino, o destaque do judô. Hoje o Stanley, sem dúvida alguma... É o Campeonato Mundial de Polícias e Bombeiros. O Stanley é o maior nome da história do judô piauiense no masculino. Ele conseguiu ser campeão brasileiro de sênior, que ninguém tinha alcançado isso. Ele foi campeão juvenil nacional, ele foi campeão... Ele vai como veterano, campeão nacional, campeão sul-americano, pan-americano, vice-mundial. Ele está com quantos anos, o Stanley? 30, tá velho. E ele continua no páreo. E a Jéssica está com quantos anos, a Gessiara? 14. 14 anos. 14. Ela está naquela análise que você fez. Cadê o Augusto que eu falei? Que foi o Augusto que fez eu trazê-lo aqui. O Augusto vai para o de Curitiba, né? Que é dia 1º de outubro, né? Isso. Fora o Augusto, que é também piauiense, que vai concorrer, qual é a categoria dele para o Campeonato Brasileiro de Curitiba? Acho que está no 47 ou 43. 43 quilos, isso. Né? É porque é o seguinte, ele faz uma coisa que eu não gosto muito, ele perde peso por entrar na categoria, que ele é muito forte. Ele tem uma musculatura, se você vê aquele moleque sem camisa, você toma um susto. É muito forte. E o pior é que às vezes ele está com 45 e ainda perde 2 quilos para estar com 43. Para ele poder manter a categoria? Para manter a categoria. Aí o pior é o seguinte, se você pegar no começo do ano na categoria, você está, entre aspas, condenado a ficar nela até o final do ano. Porque você se classificou naquela categoria. E o sacrifício é maior, porque ela não escala... Aí de 13 anos, está no estilo do crescimento... Mas o técnico dele é o tio Abdias Queiroz Filho. Não, eu sei. Aí que tá, mas a briga é grande, aí o garoto tem que se controlar com a alimentação. Porque viu um natural... porque ele é forte, ele é bom. Vê o normal, aí Sim. tem, esse para controlar é difícil. A Sara se perdeu muito em termos de peso, porque veio a questão da maturidade, Sim. veio peso natural, porque tem a massa muscular. Agora é uma decisão difícil. Eu faço o sacrifício e mantenho esse peso, Cleito, ou então eu vou para outra categoria, pego alguém que já está nessa categoria. Exatamente. E não vou competir de igual para igual. Não vai, porque você... É difícil, professor. Você perde a referência de peso, de velocidade, de força, porque... De tudo. Eu vou para o mais forte ou eu brigo comigo mesma e fico aqui. Exemplo, você pega 45, diminui 2 quilos, pega 43. O do 47... Está com 51, que perde 3 quilos, para pegar uns 47. A luta de todo mundo. De todo mundo. Não. Balança, é o seguinte, você vai no restaurante, competição, você vai no restaurante, todo mundo, assim que chega, é todo mundo na light. Salada. Light. No dia seguinte, dá prejuízo no restaurante. Não, porque o cara pesou, agora estou livre. Pesou, pronto. Agora eu posso... Não, todos os esportes têm balança. Sim. Essa briga... Uma vez teve um amigo nosso, olha, eu não quero mais fazer regime nunca na minha vida, que eu já fiz isso, passei 20 anos fazendo regime, enquanto atleta. Agora, professor, na Copa Minas não teve só o Augusto, não, né? 3 piauienses se destacaram com medalha de ouro e prata. Mas foi no Pan-Americano de Judô. Foi mesmo só uma semana. O Maicon... Na Copa Minas foi só o Augusto. Só o Maicon José Henrique aí, o Maicon é um garoto que vem na cola do Agostinho. Sim. E agradeço muito ao Agostinho o nível que está alcançando hoje. Por quê? Porque ele surgiu como sparring do Agostinho. Ele também foi importantíssimo porque o esporte dava treino para ele. Sim. E a estrutura também. Então, dava treino para ele. Então, agora teve uma evolução rápida porque tinha um grande adversário. Para você crescer, você tem que tomar um bom adversário. O adversário diz muito sobre você. Professor, a gente já falou quase 40 minutos. Conversa, mulher. Tu fala muito. A luta mais longa, fala muito, luta com você. Uma luta longa, assim, qual foi a luta mais longa da história, assim, que olha, não acaba? Pronto. Foi essa nossa aqui. Foi. A Yasmin, ela não se classificou, qual o probleminha dela? Foi para a seletiva, ela fez uma luta, ganhou rápido. A segunda... são 4 minutos de luta. Ela entrou num gol de score, que é o ponto de ouro. Lutou 9 minutos além do normal. Acabou. Nada que conversa. Depois teve outra luta. Mais 4 minutos, mais 7 minutos. E ela então, quando junta tudo... Mas qual é a maior luta da história, que durou mais tempo? Eu não sei te dizer, mas eu vi uma luta da Kathleen com a Rafaela, as duas lutando.
De gol de score foi, acho que 13 minutos. Uau! acho que Professor, uma das mais longas. qual é o país, o continente que continua mandando Japão. no judô? Japão. Os asiáticos. Mas, né? mas olha só, nós temos hoje o Japão e tem outro extremo, Geórgia. Como foi que Geórgia chegou aí junto com o Japão? Antiga Rússia. E eles têm um esporte lá, que o nomezinho Kadaobá, o nomezinho assim. É um esporte regional que é tipo um kimono, só que é curto e é de queda também. Eles pegam... Então eles começam aí. E trazem essas técnicas para o judô. E é um povo Tem um extremamente estilo único, muito. né? Então, e tem feito escola diferente. Então, a turma de Cazaquistão, Uzbequistão, toda aquela região ali Professor, tá você já muito foi a forte. quantos países no judô? No judô, Japão, Itália, Tunísia, para lá, França, aí aqui Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, deixa eu ver o que mais, Cuba, Canadá, Ou seja, México. não, pode parar, professor. Eu tinha que ter feito outra pergunta. Professor, quais os países que você não foi? Eu participei muito tempo como técnico do Brasil. Eu fui técnico do Brasil de 94 a 2000. Sim. E fui árbitro internacional de 2000 para cá. E fui Já também. ganhou muito dinheiro com judô. Nada disso, só fazia gastar. Só fazia gastar com o judô. É sério, o judô tem dado muita oportunidade. Mas olha, só para encerrar, o esporte aqui no Piauí, mas no Brasil como um todo, a gente está falando do Piauí, é onde está a sede da Rede Meio Norte. Mas assim, ele foi muito responsável por uma modalidade da medicina que veio a partir das demandas do esporte, que é a medicina esportiva, Sim. a fisioterapia esportiva, a psicologia Esportiva. esportiva. Não se mexe, tipo assim, não se anda sem esses profissionais, fora outros que eu não mencionei. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não dá para o técnico ser tudo. O técnico vai ser o psicólogo, vai fazer um motivacional. Esquece isso, já vi muito erro nesse sentido. Você tem que ter uma pessoa, como bem que é na comunicação, não é ter uma pessoa qualquer, tem que ser alguém com condição para isso, poder falar no assunto. Então, se vai falar uma parte técnica do judô, eu falo. Mas no aspecto emocional do atleta. Exemplo, a Sara Menezes, pegando o exemplo da Sara. Ela tinha uma psicóloga, a Luciana Castelo Branco, se não me engano. Sim. Porque o Brasil pegou assim, qual é o problema da Sara? Muito ansiosa da luta. Então, como trabalhar essa ansiedade Ela disse isso para mim. para não ter perda de sono, Sim. que daria queda de rendimento. Então, como trabalhar isso aí? Então, hoje o Brasil, a CBJ não sai sem ter um A psicólogo. Luciana Castelo Branco, aliás, é piauiense, Sim. mora em Brasília. Sim. E ela tem conseguido excelentes resultados na área dela, de Sim. psicologia esportiva, no UFC Combat, Sim, mas ela começou o trabalho dela no judô. exatamente. E com a Sara. A tese dela de mestrado, ela me chamou, eu, entre aspas, chamei o meu de judô para ela fazer Professor, vamos fazer uma confra, assim, vamos reunir um dia, tem que ser num estádio, né? Não dá para ser num lugar, não, um restaurante, não. Vamos lá para o Albertão, se juntar todo mundo que foi impactado pela família Queiroz. Olha, inclusive eu quero Porque fazer não é só no judô. Não. Porque se estende. Eu digo sempre que o legado do papai não é no judô, é muito mais. Porque a gente forma atleta, a gente fala de atleta, mas nosso maior trabalho que eu vejo é quantas pessoas tem na sociedade que são úteis à sociedade, que aprenderam as lições com o judô. Eu digo sempre, as pessoas não entendem, que para mim a medalha é resquício de prática. Bem claro, que o principal fica onde? Na formação do cidadão, daquela criança que aprendeu com o judô, a disciplina, a determinação, objetivo, foco, um monte de coisa que ele aprende. O esporte é maravilhoso, é um grande fator de proteção, de construção. Eu não diria, hoje do CREF eu ajo contra, não é o esporte, é quem ensina o esporte. Mas é o esporte, é sobre o esporte, está no entorno, né? Mas sempre, não é o esporte. O esporte é uma ferramenta, que pode ser por ruim ou... Então, sim, como tudo. Como tudo. Então, eu sempre digo, que diferencia, nem todo programa é igual ao seu, porque você tem a mais veloz, tem a sua capacidade, você não é igual a todo mundo. Então, esse é o diferencial de você, Maia, a tua história, do que você faz. Eu não posso comparar você com qualquer um. O programa de televisão é bom? Não. O da Maia é bom, não sei os outros. Obrigada, professor. Mas é sério. Então, a gente tem que diferenciar para quem é capaz, para quem é competente. Então, o esporte, a TV, é uma ferramenta, mas nem todos sabem usar. É muito de quem está, dos líderes, né? De qual é o uso que se faz daquilo. Exatamente. Então, o esporte é essa ferramenta maravilhosa para formar cidadão. E se tiver talento,
E se tiver investimento, vamos pegar você. Eu vou encerrar a entrevista quebrando o protocolo e lhe dando um abraço. Porque eu não vou, mas você falou do legado no decorrer da entrevista, e você se emocionou. Eu fico preocupada com o seu coração. A cara dele aqui. É uma figura. Obrigado. Leve nosso abraço da Meio Norte, dos nossos internautas, telespectadores, Obrigadão. A toda a família Queiroz e todo mundo, e contem com a gente. Parabéns Obrigadão. Pelo trabalho. E vamos lá, quero ver as medalhas todas no final do ano. Virão. E essa confra vamos fazer lá no Albertão, né? Feito, é melhor, cabe mais gente. Vamos pro intervalo comercial, senão eu fico aqui conversando com ele. Eu volto já, até já.